falta-lhes uma coisa. Winterfield, sempre que se hospedava na casa de alguém, costumava conversar sobre o futuro da alma de cada membro da família anfitriã, pessoalmente com cada um deles. Entretanto, certa vez pernoitou na casa de um coronel, que era tudo o que alguém poderia desejar, menos cristão. Winterfield ficou tão satisfeito com a hospitalidade e tão encantado com as qualidades do bom coronel e de sua esposa e de suas filhas, que achou muito difícil lhes dizer que tinha que tomar uma decisão a respeito de Jesus, algo que não teria sentido se ele tivesse sido menos amistoso. E ali ele ficou por uma semana, e durante sua última noite o Espírito de Deus o visitou, de modo que não conseguiu dormir. Essas pessoas, disse Winterfield consigo mesmo, têm sido tão amáveis comigo, e eu não tenho sido fiel com elas. Tenho que dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas. Então se levantou e orou. Após orar, ainda havia luta em seu espírito. Sua velha natureza dizia: não posso fazer isso. Mas o Espírito Santo lhe parecia dizer: não saia daqui sem antes avisá-lo do perigo. Finalmente, pensou em um artifício e orou a fim de que Deus aceitasse a sua ideia. Ele pegou o seu anel e escreveu com ele as seguintes palavras em um dos losangos de vidro da janela de caixilho de chumbo: falta-lhes uma coisa. Ele não conseguiu falar com a família, mas seguiu seu caminho, orando muito pela conversão daquelas pessoas. Pouco depois de ele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora do Winterfield, disse: vou até o quarto de hóspede, pois quero ver o lugar em que o homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, viu que ele tinha escrito na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras a tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Ah! Exclamou. Pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que, por onde quer que ele passasse, argumentava com seus anfitriães, e não havia feito isso conosco. Cheguei a pensar que havíamos irritado o Sr. Winterfield, mas agora percebo como ele foi amável conosco falando dessa maneira. Em seguida, chamou as suas filhas: subam, meninas. Vejam que o homem de Deus escreveu na vidraça: falta-lhes uma coisa. Chame seu pai. O coronel subiu ao aposento de hóspede e também leu a frase: falta-lhes uma coisa. Assim, ao redor da cama onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se e pediram a Deus que lhes desse a coisa que faltava. E ali mesmo, antes que deixasse o quarto, encontraram o que lhes faltava. E toda aquela família pôde regozijar-se em Jesus. Do extraordinário livro Conselho para os Obreiros, de Charles Spurgeon, da editora Vida Nova.